Vamos continuar o nosso estudo sobre o falso profeta em Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 14. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 13, versículo 14. Diz que o falso profeta seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. Quando o texto aqui começa dizendo que o falso profeta seduz os habitantes da terra, isso não deve nos causar qualquer espanto. Por quê? É claro que o falso profeta vai se aproveitar de todo o poder que lhe foi dado exercer, debaixo, é claro, da soberania divina. Nunca se esqueça disso. Poder para quê? Para seduzir o mundo pagão, o mundo não crente. Isso mesmo, a expressão os que habitam sobre a terra, no livro de Apocalipse, se refere especialmente aos não crentes, e não a todas as pessoas de modo geral. Não. Veja só o que diz, por exemplo, Apocalipse 6, versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Lá em Apocalipse 6, as almas dos crentes que já morreram pedem justiça a Deus sobre quem? Sobre os habitantes da terra. Evidentemente, os não crentes que matam os crentes. Apocalipse 11, 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Se você voltar lá no comentário em Apocalipse 11, 10, vai ver que os habitantes da terra aqui são justamente os não crentes que se alegraram com a morte ou derrota da igreja pregadora, da igreja que divulga o evangelho pelo mundo. Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer um texto mais claro do que esse? Os que adorarão os instrumentos de Satanás são os que habitam sobre a terra. E esclarece: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Por fim, Apocalipse 17, 8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, como eu falei, no livro do Apocalipse, os habitantes da terra são uma expressão para se referir aos não crentes. Diz ainda o versículo que o falso profeta, ele seduz os não crentes por causa dos sinais. Que sinais? Olha o que diz o versículo. Dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Já vimos que esses sinais foram dados pela concessão divina, porque nada acontece se não passar pelos decretos de Deus, e que o falso profeta ele age diante da besta. Como assim? Basta dar uma olhada no comentário que eu fiz ao versículo 12 deste capítulo. O anticristo ele tem ciência, tem conhecimento dos atos dos falsos profetas, mas nada faz contra eles. Pelo contrário, em governo de anticristo, falso profeta é ouvido, respeitado e até defendido. Então, toda vez que você vir um governo de anticristo, você também vai perceber que os falsos profetas presentes nesses governos, eles agem diante do anticristo com toda a liberdade, porque tem o apoio do anticristo. O anticristo, ele só é inimigo
do cristianismo. Das outras religiões, ele inclusive as usa pelos seus interesses. Olha o que o falso profeta faz também, continuando o versículo. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Que coisa, hein? O falso profeta, ele vai estimular a feitura de imagens em homenagem à besta que emerge do mar, isto é, o anticristo. E é claro que aqueles que não são cristãos não terão qualquer constrangimento em fazer uma imagem ao anticristo, pois adoram naturalmente todo aquele que se levanta contra o povo de Deus. Talvez para você fazer uma imagem pareça um exagero, não é? Mas não podemos nos esquecer de que líderes comunistas, por exemplo, sempre gostaram de mandar levantar estátuas de si mesmos para serem reverenciadas pelos cidadãos de seu país. Olhe só aqui, essas imagens de Lenin na União Soviética. Há imagens desse homem espalhadas por todo o país. Olha o que diz esse artigo. Um século depois da Revolução Russa, a influência de seu líder e progenitor Vladimir Lenin diminuiu, mas sua imagem continua lá, esculpida em monumentos espalhados pela União Soviética como parte de um culto à personalidade. Que interessante, não é mesmo? Aqui, outras estátuas, no caso de líderes comunistas da Coreia do Norte. Veja o que diz o texto. Povo coreano do norte curvando-se, tá vendo aqui o povo se curvando, em frente a Kim Il-sung e a Kim Jong-il, estátuas em Mansudai, grande monumento Pyongyang. Povo coreano do norte a curvar-se. Olha agora essa estátua gigante para Mao Tse-tung, na China, uma efígie dourada de 37 metros em uma área rural chinesa, é a nova homenagem ao fundador do regime comunista chinês e pai de políticas desastrosas. Veja que impressionante o tamanho dessa imagem aqui do Mao Tse-tung. Leia também esta matéria que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar um link para essa matéria a respeito de cristãos perseguidos e veneração de líderes comunistas da Coreia do Norte. Versículo continua. O falso profeta trabalha para que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. Vocês que acompanham o canal aqui e o estudo de Apocalipse, sabem que eu tenho defendido neste estudo do capítulo 13 que a ferida à espada causada à primeira besta, ao anticristo, na verdade foi uma ferida feita em Satanás e não literalmente no anticristo. Por que eu tenho adotado essa linha de interpretação? Pelas seguintes razões. Se a profecia, em princípio, está falando de anticristos em geral, durante toda a era da igreja, como nós temos considerado aqui no nosso estudo, pode-se dizer que todos os anticristos foram golpeados mortalmente na cabeça, conforme vimos em Apocalipse 13, 3? Claro que não. Há anticristos que passaram por este mundo que sequer foram derrotados. Sabia disso? Por incrível que pareça, alguns anticristos tiveram até uma morte tranquila, como Mao Tse-tung, que eu acabei de citar, lá da China, e o próprio Stalin, da União Soviética. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, vai ver que Mao Tse-tung morreu de causas naturais, devido a uma condição cardíaca e a complicações de saúde, em 1976, enquanto o Joseph Stalin morreu em 1953, também de causas naturais, possivelmente devido a um derrame. Então, dizer que a cabeça ferida mortalmente é a de um anticristo não faz sentido, porque muitos anticristos morreram de morte natural. Outra coisa, uma ferida fatal na cabeça de Satanás e não na cabeça de anticristo foi profetizada em Gênesis 3,15. E Satanás, nós sabemos, está por trás de todos os anticristos, todos eles. Além disso,
Este versículo 14 de Apocalipse 13 diz que a ferida foi causada por espada, e isso condiz com a determinação divina em Gênesis 3,15. Por quê? Porque a espada e a palavra de Deus no livro de Apocalipse podem ser termos sinônimos, com base em Hebreus 4,12. Veja só, Apocalipse 1,16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você lembra que eu falei que essa espada afiada de 2 gumes saindo da boca de Cristo, na verdade, é uma referência à palavra de Deus proferida toda vez que Jesus abre sua boca? É essa palavra de Deus que tem autoridade que acabou, derrotou Satanás. Por quê? Porque quando Deus ele decretou na eternidade passada a derrota de Satanás e revelou essa decisão a Adão e Eva lá no Jardim do Éden, essa palavra de Deus foi a espada afiada de 2 gumes que feriu mortalmente a cabeça do inimigo. Apocalipse 19,15 diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Do que Jesus precisa para ferir as nações? Ele precisa literalmente usar uma espada e sair ferindo todas elas? Claro que não. Basta que ele pronuncie a sentença, porque a palavra de Deus tem poder. Para não ter qualquer dúvida de que a palavra afiada de 2 gumes que sai da boca de Jesus corresponde à palavra de Deus, basta ler Hebreus 4,12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Que maravilha, hein? Finalmente, nós temos bons intérpretes de respeito que têm entendido que a cabeça ferida não é literalmente a cabeça de um anticristo, mas sim a cabeça de Satanás, conforme a profecia de Gênesis 3,15. Quer ver? Primeiro exemplo aqui, Richard Phillips, em seu comentário do Apocalipse lançado pela editora Cultura Cristã. Olha o que ele diz no comentário dele. Uma interpretação ainda melhor observa que Apocalipse 13,14 diz que a besta ferida à espada sobreviveu. Por todo o Apocalipse, a espada é empunhada por Jesus Cristo. Por esse ponto de vista, a ferida da besta reflete o golpe mortal causado a Satanás pela morte expiatória de Cristo e pela ressurreição vivificante e pelo estabelecimento triunfante da Igreja Cristã no poder do Espírito Santo. No entanto, os imperadores perseguidores, começando com Nero e continuando com Domiciano, representavam um renascimento do poder de Satanás de uma maneira que teria impressionado aqueles que testemunharam a aparente derrota dos cristãos. Só explicando aqui para você, é Satanás quem foi derrotado na cruz do Calvário, mas Satanás não foi aniquilado nessa derrota. Ele continua agindo por meio principalmente dos anticristos, que ele usa durante toda a era da igreja. Continuando aqui, D.K. Bill escreve: a ferida de Satanás parecia fatal, e de fato realmente era. Não obstante, a atividade contínua do diabo através de seus agentes faz parecer a João como se ele tivesse vencido o golpe mortal que sofreu na morte e ressurreição de Cristo. Então, o apóstolo João, no entender aqui do Phillips, ele descreve como se fosse a cabeça do anticristo, mas, na verdade, é a cabeça de Satanás que continua vivo agindo através do anticristo. Outro comentarista de respeito que vai na mesma linha é o próprio D.K. Bill. Olha o que ele diz aqui no seu comentário do Apocalipse, intitulado Brado de Vitória.
também da editora Cultura Cristã. Ele diz assim: essa ferida na cabeça da besta não é outra coisa senão aquela que Cristo infligiu na sua ressurreição e é o cumprimento de Gênesis 3,15. Este te ferirá a cabeça. Se você quiser depois ler com calma mais desse comentário, é só depois pausar o vídeo e ver o que o Bill diz. Por fim, nós temos também o apoio de Simon Kistemaker em seu comentário do Apocalipse, igualmente lançado pela Cultura Cristã. Olha o que ele diz aqui: não se menciona o agente que infligiu a ferida mortal, mas as Escrituras relatam como Deus pronunciou a maldição sobre a serpente no Jardim do Éden e por esse meio a semente da mulher esmagaria sua cabeça. Gênesis 3,15. João relata que a ferida foi causada pela espada, o que é indicativo de uma batalha que ocorrera. Essa batalha espiritual aconteceu quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. E assim ele derrotou Satanás. Viu só? Não é um anticristo que se tem em vista, não. É Satanás. Continuando. Ainda que a ferida de Satanás fosse fatal, ela foi curada. Com essa descrição de Satanás, João delineia uma paródia da morte e ressurreição de Jesus, cuja posição a besta quer usurpar. Como assim? O Simon Kistemaker quer dizer que Satanás procura sempre imitar a Jesus. Então, é como se Satanás tivesse sido morto, vamos dizer assim, quando Cristo venceu na cruz e na ressurreição, mas ele teria ressuscitado para continuar agindo contra Jesus e o povo de Deus. Nós sabemos que essa é uma imitação barata. Por quê? Porque Satanás, de fato, não morreu quando Jesus o derrotou na cruz. Não, ele continuou vivo. Jesus, por outro lado, realmente morreu e ressuscitou. Na próxima aula, iremos para a terceira parte do nosso estudo sobre o falso profeta.